Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Beijão para todos vocês que estão aí assistindo. Se conseguirem ficar até o final, eu agradeço, porque é muito bom para mim e pode ser muito bom para vocês também, tá bom? Eu vou ir direto ao assunto. Eu vim trazer uma palavra que fala sobre salvação, o perigo de se perder aquilo que é de graça. O perigo de se perder aquilo que é um presente de Deus, tá? Nós temos que valorizar esse presente. E muitas vezes nós trocamos esse presente por coisas que vão acabar, por coisas que vão passar, por coisas que vão durar pouco, por coisas de pouco valor, que é as coisas desse mundo. Nós optamos trocar o momento, né? Ficar com o momento e deixar toda uma eternidade para lá. Como o apóstolo Paulo falou, você enfia a mão na beira da praia, agacha lá, enfia a mão na água, pega uma mão de água e a água vai escorrendo pelos seus dedos até que suas mãos fiquem vazias, ou sua mão fique vazia. O homem corre atrás disso. O homem a vida toda corre atrás desse tiquinho de água que ele pegou com a mão que vai sair pelos dedos. E deixa para trás todo o mar, que é o que Deus tem para você. Todo o resto da água do mar. É isso que Deus tem para você. Não troque isso pelo tiquinho de água que você segura na sua mão por alguns minutos. Entendeu? Então vamos começar lendo aqui sobre a salvação. Porque tem muita coisinha aqui. Vamos lá, olha só. O apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas 1,13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta ou as minhas ações no judaísmo, quando sobremaneira, de uma forma severa, eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, eu excedia, eu passava em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, favor imerecido, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne, também eu não consultei sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os apóstolos que eram antes de mim, escolhidos por Cristo. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Isso foi o que o apóstolo Paulo fez no começo, quando Deus mostrou para ele o que era o certo, o que era importante de verdade na vida, não o judaísmo, todas as leis que ele estudou e aprendeu com Gamaliel e companhia, deixou tudo para trás para servir aquele que era atual, a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento, o novo mandamento, Jesus Cristo Senhor. Só que para isso ele teve que passar por grandes tribulações para poder ver o que era, quem era Jesus Cristo. E ele chegou a ficar cego. Ele teve esse tempo para meditar e pensar. Ele foi curado da sua cegueira e voltou a ver. E depois disso, não teve mais de rosas não. Foi só sofrimento até o fim da vida de Paulo. Mas Paulo foi até o fim com alegria. Para quê? Para não perder a salvação que ele já tinha. Porque ele passou a entender, através das suas experiências com Deus e com Cristo e com os apóstolos, ele foi tendo experiências que o levou a ver que tudo aquilo era o que importava. Aquele sofrimento era nada, aquele sofrimento era só para prepará-lo para a salvação. Aquele sofrimento foi só para prepará-lo para pregar o evangelho aos gentios. Paulo foi o grande apóstolo de Deus, o grande. Então, nós vamos continuar lendo aqui, quer ver? Vamos agora lá em 9 de Atos, 9:15 de Atos, 9:15 de Atos, 9:15 de Atos. 9, versículo 15. O que está escrito lá? Vamos lá. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para
levar o meu nome diante dos gentios. Olha só, Deus falando, Jesus falando sobre Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Um homem que era perseguidor, Deus o escolheu para ser seu, vaso escolhido. Deus tinha missão para ele, missão pesada, a qual ele levou até o fim, com grande honra e com grande empenho, sem olhar para trás, sem olhar o que ele perdeu. Imagina quando ele se chamava Saulo, né, o apóstolo Paulo, o que ele tinha lá junto aos seus, o que ele tinha, que regalia, quantas coisas ele tinha, quantos amigos, né? Só pessoas da lei, pessoas poderosas. Isso, nada disso importou para Paulo depois que ele conheceu quem é Jesus Cristo de verdade e não aquele a quem ele perseguia. Ele foi escolhido assim mesmo. Por aí você tira uma base. Você vê alguém e fala assim: isso aí não é nada, isso é um lixo. Mas acontece que Deus transforma. Se ele for vaso escolhido, eu vou até usar um termo aqui, você dança. Porque você está julgando, apontando o dedo para uma pessoa que você acha que não é nada, e Deus o separou desde o ventre da mãe para ser seu. E quando Deus separa e a pessoa entende isso e ele persevera, ele realmente é uma pessoa salva, independente do que era no passado. Pois então, olha só, eu o escolhi para ir adiante de mim pregar o meu evangelho aos gentios e dos reis. Ele não foi pregar só para pequenos, não, foi pregar para grandes também, porque era um homem muito sábio, o apóstolo Paulo. E dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei olha só o homem que ele escolheu para ser vaso escolhido, né? Para ser mimado no colo do papai. Aqui eu vou passar a mão na cabeça dele, ninguém toca. Você já viu esse papo? Eu sou cristão e em mim ninguém toca. Não existe isso não, viu? Prepara aí, olha o que o grande Paulo passou. Nós não somos melhores que ele, passamos longe de ser melhor do que Paulo. Olha o que aconteceu com Paulo, depois que Deus falou que ele é escolhido. E eu mostrarei para Paulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E Ananias, que curou ele da cegueira através de Deus, foi e entrou na casa e impôs-lhe as mãos e disse-lhe: irmão Saulo, já não é mais o perseguidor, é irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Porque quando Deus te quer, Deus te separou, você não vai ali de qualquer jeito, não. Você pode até sofrer, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Que não existe vaso escolhido vazio. Se ele é escolhido, ele vai estar cheio do Espírito Santo. Ele está armado para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus te capacita. Deus não vai te mandar fazer alguma coisa e você vai de qualquer jeito por você mesmo. Porque sem Deus, sem Jesus, você nada vai poder fazer. Você não vai conseguir. É impossível, isso aí não é talvez, não, você não consegue. Então vamos lá. Enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, ou seja, você vai estar pronto, você vai estar preparado, porque você está bem acompanhado, você está pronto para poder fazer aquilo que Deus te separou para fazer desde o ventre da sua mãe. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. E mais essa também: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele estava todo lavado no poder de Deus, no sangue de Cristo. Foi batizado também, foi totalmente preparado para a guerra. E que guerra Paulo teve que enfrentar, quantas batalhas, em todas Paulo saiu vencedor, ferido que eu falo não é só emocionalmente, não é fisicamente, espancamento, picado de cobra, naufrágio, sofreu naufrágio, ficou à deriva no mar lá, foi muita coisa ruim que aconteceu com Paulo, foi perseguido, tramaram a morte de Paulo, até que enfim o mataram. Mas não antes dele cumprir sua missão, porque quando Deus tem uma missão para você, acredite, você vai cumprir. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano do homem sempre dá errado, né? Não é sempre que dá certo.
Mas de Deus não. Se Deus falou que você vai, acredite, você vai. E se você falar não vai, acredite, você vai. Vamos lá. Romanos 2:20. Romanos 2:20. Romanos 2:20. Romanos 2:20 está escrito o seguinte. E confiamos que és guia dos cegos, e confia, ou melhor, e confias, você confia, que é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outros e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas e não deves furtar e furtas, tu que dizes que não deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio, tu que se glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A pessoa pode achar que está preparada. Eu vou falar mais essa para vocês. Tem homens que sobem nos púlpitos ou vêm nos canais do YouTube, assim como eu estou, fala coisas maravilhosas, prega coisas maravilhosas, prega nas igrejas, dá pulo, dá salto, soa, tira o paletó, tá todo molhado, fala palavras bonitas, fazem pessoas chorar. Mas são guias cegos. Todos eles, aí entre mim e Deus, mas eu digo para vocês, nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz verdadeiramente a vontade de Deus. Porque muitas pessoas pregam em grandes congressos, fazem maravilhas, são homens considerados homens poderosos, mas acontece que eles não serão salvos, porque o que fazem, fazem para a sua própria glória. O que fazem, fazem para arrecadar milhões e bilhões e trilhões. O que fazem é para ganhar nome. O que louvam, o que cantam é para ganhar fama. Então eu digo para vocês, não é pelo que a pessoa diz que a pessoa é salva, mas você que ouve, ouça, porque Deus usa quem Ele quer. Deus inclusive já usou uma mula para falar com o homem. O que acontece? Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer e quando Ele quer. Então ouça, veja se essa pessoa está falando dentro da palavra, pegue para você aquilo que é bom, ore ao Senhor para que aquilo entre no seu coração e você com certeza será transformado e salvo pela graça de Deus, independente de quem quer que seja que tenha pregado para você. Mas Deus fala, a você que prega, guia cego, tome cuidado, porque você pode até ter o dom da palavra, você pode até estar salvo, mas se você não mudar e se manter firme, perseverar na doutrina verdadeira e na presença de Deus e do Espírito Santo, dos mandamentos de Cristo, você se desviar, você vai padecer, você vai morrer 2 vezes. Morrer aqui na carne e morrer no Espírito eternamente. Então é muito perigoso. Então vamos lá. Meu jeito de falar é isso, os irmãos já sabem. Vamos ler aqui agora em Coríntios. Coríntios qual? 9:27. Coríntios 9:27. Coríntios 9:27 está escrito o seguinte. Antes, isso é Paulo falando de novo. Paulo falando novamente. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão a Cristo, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ter a minha conduta reprovada. Vou ler de novo. Antes subjugo o meu corpo. Eu luto contra a minha vontade. O meu corpo, eu esmurro o meu corpo e o transformo em servo o tempo todo, para que eu pregando, falando das coisas que são de Deus aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo tinha essa preocupação. Foi escolhido e separado no ventre da mãe e ele tinha essa certeza.
ele tinha esta certeza, mas ele também tinha certeza que se ele não seguisse aquilo que era para ser seguido, se ele não fizesse aquilo que era para ser feito, ele padeceria, ele morreria eternamente, ainda que levasse milhões à salvação, ele mesmo não seria salvo. Portanto, vou ler mais uma vez. Antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha a padecer e ficar reprovado. Ele tinha preocupação, medo de perder a salvação. Ou seja, a gente perde a salvação. Se não perdesse, Paulo não falaria isso. Eu já sou salvo, então eu posso pregar, fazer o que eu quiser, porque eu já sou predestinado à salvação. Tá tudo tranquilo. Mas ele não, ele falou o quê? Vou reduzir meu corpo à servidão. Eu vou lutar contra a vontade da minha carne para me fazer a vontade de Deus, porque eu pregando para os outros e os outros sendo salvos, eu também seja salvo. Para que eu não perca, eu não tenha que, de maneira alguma ficar reprovado. E o medo que eu tinha de ficar reprovado? Dizem alguns, quem sou eu para julgar o rei Salomão? Mas dizem alguns que o rei Salomão, envolveu-se com mais de 1000 mulheres. Muitas delas eram pessoas, que não serviam a Deus, serviam a outros deuses, mulheres pagãs. O que acontece? Ele seguiu deuses pagãos e se desviou. Dizem alguns historiadores que ele não foi salvo, depois de ser um homem cheio de sabedoria dada por Deus, o homem mais inteligente da terra. Deus quem separou ele para isso, o grande rei Salomão. Mas, se não perseverar até o fim, neném, isso aqui é que a gente fala aqui em Minas, Se não perseverar, neném, vai todo, vai perder, vai ir por caminhos que não tem salvação, não. Tudo bem. Já que é aqui, então, agora nós podemos ler em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Vamos lá no comecinho da Bíblia agora. Lá no comecinho da Bíblia agora, gente. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19 está escrito o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas, e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a sua vida e a longura dos dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que eles havia de dar. Compensa ler de novo, porque muitas vezes a pessoa vê e não entende. Vamos lá, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra você, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu te mostrei esses caminhos de vida, te mostrei os caminhos de morte, te mostrei o que é bênção, te mostrei o que é maldição. E agora, escolhe, pois, a vida. Se ele já mostrou, não precisava nem mandar escolher. Se ele mostrou o bem e mostrou o mal, você, como é sábio, vai fazer o quê? Eu vou seguir o bem. Mas Deus ainda dá mais uma colher de chá. Fala, escolhe, pois, a vida. Escolhe esse caminho da direita aqui. Mas a pessoa muitas vezes entra isso na cabeça dele, ele fala, isso aí já deu, já ouvi, já sei, eu estou cansado de saber, eu estou cansado de ouvir isso, eu vejo falar que Jesus vai voltar desde quando eu nasci, a minha mãe já ouvia, minha avó já ouvia, até hoje não voltou, a ciência fala que isso não é verdade, a televisão fala, na internet tem um monte de postagem que fala que isso não é verdade, que a gente vive hoje, acabou, virou pó. Eu creio em outras coisas, em espiritismo, em o que for, o que tiver de ser. Mas acontece o seguinte, você pode sim crer no que você quiser, você pode seguir o caminho que você quiser, mas caminhos que parecem bons, ao final, são caminhos de morte. O que parece bom, ao final, te leva à sepultura eterna. Ou seja, você morre 2 vezes. Você morre aqui nessa terra
e quando você ressuscitar, você vai morrer de novo para sempre, uma morte eterna de agonia e sofrimento. Eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Ainda mais que a gente já não está tão novinho assim. A maioria das pessoas aí que ouvem são pessoas que já passaram dos seus 40, então sabe que a velhice está chegando, devagarinho o fim está chegando. Eu posso dizer isso, sabe por quê? Hoje eu estou ficando mais velho. Até meu menino já está começando a pôr uns balãozinhos aqui para mim aqui. Então cantar um parabéns de noite. Já é o Jean, arrumação do Jean. Então o que acontece? Eu tenho consciência de que eu estou ficando muito velho. Eu vou deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Que Deus tenha misericórdia de mim. Não me deixe perecer. O mesmo eu desejo para você. Então vamos lá. Escolhe, pois, a vida. Isso eu já acabei de ler aqui. Agora nós vamos lá em Filipenses. Filipenses, o que está falando em Filipenses que é tão importante? Nós podemos ir lá para conferir, né? Filipenses, mas vamos ver quanto de Filipenses? 2:12 de Filipenses. 2:12. 2:12 está escrito o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vou ler esse pedacinho. Operai, conduzir a vossa salvação que você já tem, esse presente que você já ganhou, com temor a Deus. Não temor do homem que só pode matar a carne e depois não pode fazer mais nada, mas temer a Deus que pode matar o corpo e depois lançar a alma no inferno. Então, a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui. 15:5 de João. 15:5 de João está escrito o seguinte. 15:5 de João está escrito o seguinte. Vamos no 4 aqui. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora. Como a vara secará e colhem e lançam no fogo e se queimam, porque vara fora de Cristo é uma vara fora da videira. Aqui está o galho da videira. Esse é o galho, esse é o que tem o alimento. Você é só uma vara dele, está produzindo uvas à vontade, mas acontece que desprendeu, desviou, apostatou da fé, secou. Pega aí na sua casa uma galinha de uma roseira aí, de uma planta que você tem aí, quebra ela e põe lá no cantinho. Vê quanto tempo vai levar para ela começar a secar e murchar e secar. Se for deixar lá uns 2 dias, 3 dias, já secou totalmente, só serve para queimar. Assim é que está falando. Quem está fora de Cristo será lançado no fogo. Mas não é por maldade, não é porque não serve para mais nada. Já morreu, já secou. Só que tem uma grande vantagem. Se você está fora, está em outros caminhos, está adorando outras coisas aí, e você outras coisas mesmo, eu falo sem medo de ofender, porque eu prefiro ofender e você ser salvo do que eu ser hipócrita e você continuar no mesmo caminho. Se você está aí servindo a outras coisas, está fora da videira verdadeira que é Cristo, ainda tem uma chance, porque é a única planta que, se você pegar um galho seco e enxertar nela novamente, ela vai voltar a ser verde e vai voltar a produzir frutos 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Sabe por quê? Porque quem planta quem garante é Jesus Cristo. Quem poda é Deus para que dê mais frutos. Portanto, não existe caso perdido. Mas se você está fora e quer continuar nesse caminho e a morte vir e te pegar, aí é tarde demais, você não tem mais chance.
que após a morte não existe arrependimento. Eu estou sendo bem claro. Então, eu espero que essa palavra entre nos corações, né? Esse é meu objetivo. Eu não vou ler uma palavra para ela não entrar no coração, né? Agora nós vamos lá em Timóteo. Vamos em Timóteo, então. Timóteo está falando o quê? 17, 16. 3, 17, 16. 3, 17, 16. 16, 17 melhor, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por que eu acabei de falar a palavra e apliquei de uma forma que seja talvez até um pouco agressiva? Porque toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa. Para quê? Para ensinar. Para quê? Para redarguir. Para quê? Para corrigir. Para quê? Para instruir. Para quê? Para que seja tudo feito em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É impossível você ir para toda boa obra e fazer aquilo que Deus te manda se você não tiver a palavra. E como você vai ter a palavra se não tiver quem pregue? E como que você vai pregar se não tem quem envie? Então, se eu estou falando aqui, eu não estou falando em vão. Se eu estou falando dentro das Escrituras, eu não estou falando em vão. Eu estou falando para que você seja salvo segundo o que está escrito. Então vamos aqui, vamos finalizar, porque não vai dar para acabar tudo hoje, não. Depois a gente continua. Vamos finalizar por hoje. João 1:8 da segunda João. 1:8 de segunda João. 1:8 de segunda João. 1:8 de segunda João. 1 João, 2 João, 1:8. O que está escrito em 1:8? Olhai por vós mesmos. Vou repetir. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebemos um inteiro galardão. Cuidado para não perder aquilo que é de graça que você já tem, que é a salvação. Através de Cristo, não é através de nada, não é crença nenhuma, você não precisa crer em nada. Ah, mas isso aí eu creio desde pequeno, se eu deixar de crer, diz que vai um monte de coisa ruim vai acontecer comigo. Se eu abandonar essas crenças que eu tenho, as coisas vão ficar difíceis. Vai ficar difícil se você não se arrepender e voltar para Cristo. Não é eu que estou falando, é a palavra. Se ficar com raiva de mim, vai ser falta de inteligência, porque eu estou lendo o que está na Bíblia. Para finalizar. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão, o prêmio da salvação. Por hoje nós vamos parar por aqui. Essa foi a linda palavra de hoje, falando sobre perder a salvação. Perseverar até o fim, será salvo tu e a tua casa. Que Deus os abençoe. Eu agradeço pela companhia e o que eu falei dentro da palavra. Eu peço perdão se eu ofendi alguém, não é minha intenção. A paz de Cristo, um beijo no coração. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, irmãos.